Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Está na Bíblia, Antigo Testamento, quase no finalzinho. Abacuque, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 1. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Abacuque 3, versículo 1, e agora o versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra. Queridos, eu quero conversar um pouco hoje com os irmãos e ministrar acerca de um tema que tem sido muitas vezes falado, livros escritos, conferências realizadas, e que eu entendo que é fundamental na vida da igreja, de cada cristão, compreender e praticar. Eu quero falar sobre avivamento. O que é o avivamento? Quem pode experimentar? Quais as consequências? E de fato, do que ele implica na vida da igreja? Muitas pessoas falam sobre isso. Na minha adolescência, eu me lembro que surgiu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? Leonard Ravenhill, é assim, professora de inglês, daqui uns dias nós vamos entrar nessa aula, né? Ele falava sobre isso e enfatizava muito essa questão do avivamento. As pessoas falaram muito sobre esse livro, tornou-se um best-seller no meio dos cristãos, todo mundo queria estudar, queria saber, queria entender o que era o avivamento, por que tardava um pleno avivamento, e de fato o que isso significa. E é claro que quando a gente fala sobre isso, gera uma expectativa em cada vida. Quando você ouve falar de avivamento, você já está esperando anjos subindo e descendo, línguas repartidas como que de fogo, cura, milagre, coisas maravilhosíssimas. E eu quero te dizer uma coisa, isso pode acontecer aqui nessa noite, sim. Deus é soberano, e se Ele quiser agir e mover as águas nesse lugar, sim, Ele pode fazer. Mas o que é avivamento? Avivar significa tornar mais vivo, tornar mais ardente o fogo. Ou seja, para que haja um avivamento, para que haja mais vida, é necessário que haja, pelo menos, vida. Tornar mais vivo. Então, para quem que é o avivamento? É para o crente, é para aquele que já experimentou o novo nascimento. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você um dia já o confessou como seu único e suficiente Salvador, você já tem o seu nome escrito no livro da vida, você precisa pedir e buscar da parte do Senhor o avivamento. Vamos lembrar, por exemplo, da visão de Ezequiel com o vale dos ossos secos. Naquele lugar,
onde só pairava a morte, um dia, aqueles ossos tiveram vida. Deus leva o profeta naquele lugar e diz: é possível que haja vida nesses ossos? E ele entende o que Deus está fazendo, diz: se o Senhor quiser. Então ali, através do poder de Deus, o profeta então começa a ver coisas maravilhosíssimas. Os ossos se juntam, começa a crescer carne, começa a crescer os nervos, o tecido, mas ainda faltava alguma coisa. Faltava um detalhe fundamental. Faltava ali o sopro de Deus. E quando Deus sopra então naqueles que um dia tiveram vida e que morreram, e aqueles então ossos que já se transformaram num corpo, recebem o sopro de Deus, eles se tornam um exército poderoso. Se você tem vida, se você já experimentou da salvação, quero te dizer uma coisa: você precisa experimentar da parte de Deus um verdadeiro avivamento. Existe um mito que diz sobre igrejas frias ou igrejas avivadas. Queridos, não existe igreja fria ou igreja avivada. Sabe o que existe? Crentes frios e crentes avivados. A igreja não é fria e a igreja não é avivada. A igreja é templo, mas a igreja, eu e você, temos a opção de sermos frios ou quentes. Sermos frios na nossa vida espiritual, ou realmente vivermos uma vida onde o Espírito do Senhor é prioridade em nós, e é Ele que nos move, Ele que nos faz experimentar uma novidade de vida. Há uma coisa também que eu quero que você entenda sobre avivamento, e avivamento não é uma experiência, mas um estilo de vida. Sabe aquele arrepio que você sente na hora do louvor, na ministração, quando está tão gostoso, quando estamos adorando? Isso não é avivamento. Isso é, e pode ser sim, a presença manifesta de Deus, um mover de Deus, uma visitação do Senhor naquele momento. Mas sabe quando é que isso se torna de fato um avivamento? Isso se torna um avivamento quando nós damos uma resposta ao Senhor daquilo que nós experimentamos. Pastor, eu me senti tocado, e arrepiei tudo, até onde não tinha cabelo eu senti que arrepiou. Que bom, queridos, você sentiu a presença manifesta do Senhor. Você percebeu e entendeu o mover de Deus naquele momento, naquele lugar, e você percebeu que Deus está te chamando para ter um momento de mais intimidade com Ele. Mas e o que acontece depois que você sai do culto? Sabe por quê, queridos? Porque quando nós temos apenas o mover, o momento, a experiência, o mover acaba. Mas quando você tem a presença fica. Você não tem que buscar moveres, você tem que buscar a presença, porque a presença não sai. Quando Ele está contigo, quando a presença genuína do Senhor, através do Espírito Santo, está em você, pode acabar o culto, pode acabar o louvor, você pode ir para a sua casa, que você ainda vai conseguir continuar sentindo o mover dEle em você, porque Ele está em você. Lembra da canção? O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. O Senhor nos convida para darmos uma resposta a Ele, de tudo aquilo que nós temos experimentado como igreja. Queridos, temos vivido de moveres em moveres. Temos experimentado e sendo alimentados com palavras poderosas, com congressos maravilhosos,
experiências que temos ouvido, experiência que temos vivenciado, testemunhos que foram aqui contados e que ainda hão de serem contados nos próximos cultos, e a cada dia novos testemunhos virão, por causa daquilo que Deus tem feito. Tudo isso nós temos experimentado, nós temos visto, mas que resposta nós estamos dando ao Senhor? O salmista dizia: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Davi disse isso no Salmo de número 116. Que resposta darei? Que darei eu ao Senhor? E ele entendia que ele não podia dar nada, porque Deus já tinha tudo. Então ele disse: tomarei do cálice da salvação e pagarei os meus votos na presença de Deus e de todo o povo. Abacuque, quando faz essa oração, ele faz essa oração motivado por algumas situações que ocorriam na sua época. Quando ele ora ao Senhor e pede: Senhor, aviva a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Ele estava clamando porque o povo de Deus estava vivendo um período terrível. Se você olhar no capítulo de número 1, nos primeiros versículos, você vai encontrar o que acontecia naquela época: violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, leis frouxas, injustiça. E aí Abacuque clama a Deus dizendo: Senhor, por que eu clamo violência? Por que eu clamo, Senhor, olha a injustiça, e o Senhor não faz nada? O profeta estava indignado com Deus. Deus, o Senhor não está fazendo nada. Até quando o ímpio vai vencer? Até quando o seu povo vai ser subjugado? E sabe, queridos, aonde é que estava acontecendo essas coisas? Não eram nos outros povos. Eles ainda não estavam sendo castigados pelas nações estrangeiras. Tudo isso, a injustiça, a opressão, a violência, era no meio do povo de Israel. O povo estava em pecado, o povo estava afastado de Deus, eles viviam em litígios uns com os outros, e se aproveitavam de situações para prejudicar cada vez mais o outro. E Deus então diz para Abacuque: sabe o que eu vou fazer? Eu vou permitir que os caldeus oprimam esse povo. E eu vou te dizer como que os caldeus agem. O Deus dos caldeus é a sua própria força, o seu próprio poder. Eles têm prazer em passar por cima. Eles têm prazer em maltratar, eles têm prazer em oprimir. Não há compaixão neles, não há nada que eles façam que não seja apenas para satisfazer o seu desejo de poder pelo poder. Abacuque então se espanta, falei: e agora, Senhor, mas até quando? Porque o Senhor não é um Deus que tolera injustiça, o Senhor não é um Deus que permite com que o mal prevaleça. Até quando sofreremos? E ele então tem um insight, né? Na verdade, naquela época não havia ainda a manifestação do Espírito morando, mas havia a visitação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus mostrou a ele o que deveria fazer. Ele disse: então, Deus, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou ficar na brecha, eu vou interceder, e eu sei que na hora que eu interceder, o Senhor vai falar comigo. Ele disse: eu vou ficar na brecha, eu vou orar, e vou ficar atento à voz do Senhor. E Deus falou com ele, e Deus mostrou o que ele haveria de fazer, como que ele haveria de castigar as nações estrangeiras que oprimiriam a Israel. E Abacuque então já começa a passar daquele homem desacreditado para um homem já mais confiante, de um homem talvez decepcionado para um homem que já estava começando a entender aquilo que Deus estava querendo dizer,
E o que Deus disse para Abacuque naquele momento, e que mais tarde Martinho Lutero tomou como base da reforma protestante, nas suas 95 teses, ele disse para Abacuque: o justo viverá pela sua fé. E ele enfatizou então a necessidade da fé. Abacuque então ora ao Senhor e diz: Senhor, para que tudo isso se resolva, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos que o teu povo, que um dia te adorava, volte a te adorar com intensidade. Nós precisamos com que o teu povo, que antes vivia em santidade, pare de viver em pecado e passe a viver em santidade. Santidade é fundamental para que a gente possa ver o mover de Deus agindo. Qual foi a palavra de Deus quando era o momento de atravessar o Jordão? O que Josué disse ao povo? Santificai-vos. Uma ordem. Santificai-vos. Por quê? Uma justificativa. O Senhor fará maravilhas. Uma promessa no meio de vós. Onde? Santificai-vos. Porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificação é um imperativo. Observe que ela não é uma coisa opcional, algo que você possa dizer, talvez eu busque a santificação, talvez eu não busque. Não, queridos, isso não é uma opção, isso é uma ordem de Deus, e não cumprir uma ordem de Deus é pecado. Quando nós não buscamos a santificação, nós estamos cometendo pecado. E parece que a história se repete. Parece que nós percebemos no meio da igreja, e quando eu digo a igreja, eu não estou falando das boas novas, eu estou falando da igreja de Jesus, a igreja mística. O que é a igreja mística? É o corpo de Cristo, que não é batista, não é presbiteriano, não é assembleano, é a congregação dos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Será que a história tem se repetido? Será que há no meio do povo de Deus inveja, opressão, maldade, injustiça? Será que nós estamos refletindo o desejo de Deus expressado lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Será que existe guerra de denominação, guerras de igreja, disputa de membros? Será que a igreja de Jesus está secularizada e o pecado se enraizou de tal maneira que já não conseguimos mais escutar a voz do Espírito Santo? Será que a igreja está precisando de uma sacudida para deixarmos de ser tão secularizados e buscar mais a presença do Eterno? Ou será que isso não está acontecendo? O inimigo não brinca de ser diabo, e ele tenta invadir as nossas vidas de diversas maneiras, afetando os nossos filhos. Ele usa os meios televisivos, ele usa a internet, ele usa as amizades, e ferramentas afins ele tem de monte, não são poucas, são muitas, que ele faz para que nós possamos perder o foco, e esquecermos da nossa identidade, de quem nós somos, quem eu sou, quem que você é. Nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Será que nós estamos precisando clamar ao Senhor por um avivamento? Queridos, e é algo muito importante que temos que entender sobre avivamento. Preste bem atenção, o avivamento é obra exclusiva do Espírito Santo.
Quando eu digo, e quando a palavra de Deus diz que nós temos que buscar o avivamento, preste bem atenção, você não se aviva. Como assim? Não, você é o agente passivo. Sabe o que é o agente passivo? Ele sofre a ação do verbo. Então isso significa que, embora eu tenha que buscar, embora eu tenha que orar, embora eu tenha que pagar o preço de estar, presta atenção no que eu estou falando, em pagar preço de santidade, tá? Porque o preço da salvação já foi pago, Jesus já pagou, tetelestai, está consumado, você não paga mais nada para ir para o céu, mas você precisa pagar um preço pela sua santificação, embora você tenha essa necessidade de fazer isso, o avivamento é produzido pelo Espírito de Deus. Então, toda vez que nós notamos algo que é produzido pelo homem, isso não chama avivamento, chama no máximo animamento. E tem muito animador de auditório por aí, tem muita gente fazendo de conta que está acontecendo um avivamento por causa de sinais, de maravilhas, porque a mão de Deus está aqui, porque isso, porque aquilo, e aqui o negócio acontece, demônio. Queridos, tem muito animamento, mas o avivamento quem produz é o Espírito Santo. Só Ele pode produzir isso em você. E nós, como igreja, temos experimentado de tempos em tempos uma manifestação tão gostosa de Deus. E Deus percebe que no seu povo há uma necessidade de um novo despertamento. O primeiro grande avivamento que nós conhecemos como igreja neotestamentária, encontra-se em Atos capítulo 2, versículos de número 1 em diante. E quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, houve um vento impetuoso, e línguas como que de fogo apareceram, e as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Pastor, avivamento é dom de língua? Não, eu estou dizendo que esta foi a inauguração do primeiro grande avivamento na história da igreja. E o que ele produziu? Presta bem atenção o que o avivamento faz. Pedro, um analfabeto funcional, pescador, discípulo de Jesus, foi cheio do Espírito Santo. E ao começar a falar e mostrar para as pessoas que aquilo que estava acontecendo naquele lugar não era obra de homem, mas era obra de Deus, e com ousadia começou a ministrar e dizer: olha, ninguém aqui está bêbado, ninguém aqui a essa hora do dia está embriagado com vinho, isso aqui é cumprimento das profecias, isso é aquilo que Joel disse, que nos últimos dias derramarei do meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, jovens terão sonhos, seus velhos visões. E começou então a proclamar Jesus, a anunciar o cumprimento das profecias. Aquele iletrado, ao começar a falar de Jesus, ao começar a falar do cumprimento das profecias, foi usado pelo Senhor. E ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. E começou a proclamar e dizer, e naquele dia quase 3.000 almas se renderam a Jesus. O primeiro grande avivamento que a igreja experimentou produziu arrependimento e conversão. Você está entendendo? Às vezes nós nos atentamos para Atos 2 apenas com dom de língua e profecia. Pastor, está falando conta de jeito nenhum, meu querido.
Se Deus de repente mandar parar tudo aqui e falar, agora vamos orar em língua que Ele quer fazer, vamos fazer. Ele não me deu essa direção, Ele me mandou pregar, então eu vou fazer, enquanto Ele estiver mandando pregar, eu vou pregar. Mas Ele é soberano, Ele faz o que lhe apraz. Ele pode muito bem, nessa noite, curar enfermos, e nós vamos orar depois pelos enfermos. Nós vamos cumprir o que a palavra de Deus diz, curai os enfermos. Então nós vamos liberar uma palavra de cura nessa noite. Você recebe? Amém? Nós vamos liberar aquilo que Deus já reservou, não aquilo que eu tenho, mas aquilo que Deus já reservou para vocês nessa noite. Os dons foram distribuídos, os discípulos foram cheios, foram capacitados, e queridos, aquele momento foi fundamental na vida da igreja, porque quem capacita o homem para fazer a obra de Deus é o Espírito Santo. Não havia ainda sido derramado, a igreja não havia ainda sido inaugurada, mas para que isso acontecesse também, outra coisa aconteceu. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, e os discípulos perguntaram, Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus disse, não vos compete saber os tempos, as estações que o Pai reservou, que determinou, mas eu tenho algo para dizer para vocês, ficai em Jerusalém, até que do alto, sejais revestidos de poder, e recebereis o dom do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, até os confins da terra. E ali estavam então os 11, e com eles totalizavam 120 pessoas, que estavam fazendo o quê? Orando. Atos capítulo 1, você vai verificar na sua Bíblia, que eles estavam todos os dias perseverando em oração, todos os dias, Senhor, visita o teu povo, Senhor. Eles não entendiam, não sabiam como seria esse derramar do Espírito Santo, eles não tinham noção daquilo que Deus haveria de fazer, mas eles queriam ver logo o que Deus haveria de fazer na vida deles. E cumprindo-se então o dia dos Pentecostes, estavam quantos reunidos? Quantos? Todos. Quem eram os todos? Aqueles 120, mais ou menos, os 11 apóstolos, mais os discípulos que realmente haviam permanecido naquele momento, e que eram verdadeiramente discípulos. Queridos, estavam todos. O avivamento também virá, quando a igreja de Cristo entender, que todos, digam todos, devem buscar ao Senhor em oração. Deus tem promessa para a sua vida, Ele tem promessa para a sua vida, e Ele tem promessa também para a coletividade. Deus tem uma promessa para esta igreja, Ele tem uma palavra para esta igreja, mas o avivamento não vai ser através de uma pessoa, todos precisam buscar a presença do Eterno. Depois nós experimentamos no mundo várias situações onde a história retrata os avivamentos que aconteceram no mundo. Pelo menos 12 principais foram colocados nos livros. Eu não vou falar dos 12, mas apenas para que nós entendamos aquilo que Deus fez na história, e é bom nós conhecermos a história, para entendermos nesse presente o que Deus tem para o nosso futuro. E alguns avivamentos em certas épocas foram, pelo Espírito Santo do Senhor, colocados na igreja. Entre eles, Jonathan Edwards, da Congregacional, e houve algo que destacou o ministério deste homem, uma palavra que ele levou 3 dias orando
e jejuando para preparar uma única palavra. E essa palavra está à disposição de quem quiser, em qualquer lugar, para download, para você ler. Até hoje essa palavra impacta vidas. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Por 3 dias ele pediu uma palavra ao Senhor, e para a preparação dessa palavra, foram 3 dias, orando e jejuando. Depois daquele momento, a sua vida devocional tornou-se outra, e a história relata que aquele homem passava pelo menos 13 horas por dia em oração e estudo da palavra de Deus. 13 horas em oração e estudo. John Wesley, queridos, o toque do Senhor era tão forte na consciência dos indivíduos que ouviam John Wesley, que eles eram tomados por um sentimento de angústia muito forte, angústia, agonia. Eles gritavam e gemiam com o arrependimento dos seus pecados, e a simples presença daquele homem de Deus fazia com que as pessoas procurassem Wesley, porque eles queriam experimentar algo que aquele homem de Deus tinha na sua vida, que era a unção do Senhor. É interessante que a história relata que a idade nunca foi um empecilho para o seu ministério. John Wesley, ainda aos 86 anos, pregou ao ar livre na Irlanda, 6 vezes ao dia, e anunciava as Escrituras em 60 cidades. Eu não me lembro em que ano exatamente, mas talvez no máximo uns 10 anos, o pastor Sérgio deve lembrar, a última cruzada de Billy Graham, que foi por um telão, né? Tivemos um treinamento em Campo Grande. Billy Graham, a idade também não o impediu de fazer a obra de um evangelista. Charles Finney, por 10 anos, orou intensamente, trabalhou para que Deus visitasse a igreja com avivamento. E a sua obsessão por isso era tão grande que ele chegou a ficar doente por causa disso. E era um homem muito usado por Deus em milagres, curas. As pessoas admiravam o quanto aquele homem era usado por Deus. Um repórter, então, começou a investigar a vida dele, de Finney, e um dia o viu entrando numa mata e ficou esperando. Ele então descobriu que o segredo do ministério daquele homem era que ele passava tempos e mais tempos na presença de Deus. Spurgeon, príncipe dos pregadores, aos 17 anos, já havia sido ordenado pastor batista, ainda sem qualquer curso teológico, mas ele tinha tanta habilidade na palavra, pelo Espírito do Senhor, que na sua época, o despertamento espiritual, o avivamento que veio, foi para uma paixão pela palavra de Deus. Avivamento produz paixão pela palavra de Deus. A história relata que ele foi um homem usado para formar pelo menos 900 pastores. D.L. Moody, já estou encerrando os exemplos. Deus colocou um forte desejo em seu coração de ganhar almas. Por isso, ele iniciou uma missão evangelística na Inglaterra, depois foi para a Escócia. Alguém lembra qual foi a oração, você que conhece um pouco da história, que ele fez para o Senhor? Dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, Senhor. Ele não pediu um bairro, uma célula, uma igreja. Isso me faz lembrar, quando o pastor Emerson fala aqui sobre evangelismo, e a experiência que ele teve com Deus, quando ele pedia ao Senhor, e falava em números de pessoas a serem salvas, e percentagem daquilo que ele poderia chegar, e ele falava 5%, 10%, 20%, 50%, até que ele entendeu, quando Deus disse para ele,
eu quero toda a cidade. Dá-me a Escócia, senão eu morro. E um grande avivamento aconteceu na Escócia. E finalmente, William Seymour, e olha que interessante a vida desse homem. Ele era caolho, analfabeto e negro. Era um homem nascido em 1870, morreu em 1922. Agora você imagina naquela época, você ser evangelizado por um camarada que você não sabia para onde que ele estava olhando, né? Iletrado e negro. O racismo era muito forte. Aonde que um negro caolho e analfabeto ia poder falar de Jesus para alguém e alguém receber a palavra do Senhor? Mas sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele foi, na história do avivamento, o precursor do movimento pentecostal. As mensagens que ele pregava eram regeneração, santificação, cura divina, batismo no Espírito Santo com evidências em outras línguas. Até hoje o movimento pentecostal faz alusão a este homem, William Joseph, por causa da sua característica no avivamento que Deus derramou através do Espírito Santo naquela época. O Espírito Santo era derramado sobre as pessoas que manifestavam a convicção da salvação, das verdades bíblicas, e o sincero desejo de viver uma vida santa na presença de Deus. Na igreja, somente a igreja daquele homem, naquela época, enviou missionários para pelo menos 25 nações. Observe uma coisa, sabe qual que é a semelhança entre todos esses avivalistas e os avivamentos que o mundo experimentou nesse período da história? Primeira coisa, primeira manifestação de um genuíno avivamento: arrependimento. De quem? Do povo de Deus. Por quê? Por causa da sua frieza espiritual, por causa do seu pecado, por causa da sua ligação com o mundo, com os prazeres do mundo, por causa da sua negligência em buscar ao Senhor, em procurar com zelo os dons espirituais e em evangelizar. E quando então acontecia esse arrependimento dos crentes, aquele arrependimento levava então a também uma conversão que era um concerto com Deus. O povo chorava e dizia: Senhor, nós estamos em pecado, nós estamos falhando porque estamos amando mais o mundo do que ao Senhor, nós estamos pecando porque o mundo está indo com passos largos para o inferno, e a tua casa está deserta, as pessoas caminham a passos largos para a perdição, e nós estamos aqui confortáveis, assistindo um culto. O arrependimento gerava um conserto, e esse conserto então gerava um despertamento espiritual, e por causa desse despertamento espiritual, e Deus então via que seu povo estava de fato arrependido e buscando conserto, então ele falava: é agora, então eu vou derramar do meu Espírito. E os dons começam a se manifestar, o poder de Deus é manifesto a todas as pessoas, e a igreja começa então a viver um novo tempo. Mas também, com isso, o que acontecia? Queridos, quando existe um genuíno avivamento dos nossos corações, ele não fica só para nós, ele se expande, e gera no coração do crente um verdadeiro amor pelas almas perdidas. Todos esses avivalistas
experimentaram nas suas vidas e na vida da igreja que eles pastoreavam, um verdadeiro despertar em amor pelas almas. Missionários eram enviados para o mundo todo, as pessoas recebiam de bom grado a palavra, porque a maior mensagem pregada por aqueles homens era a sua própria vida. Eles viam santidade, eles viam Deus na vida daqueles homens, e isso impactou, de fato, cada geração que experimentou um avivamento. Com isso, a igreja crescia. Com isso, o inferno era esvaziado. E aí fica a grande pergunta para cada um de nós: será que estamos precisando de um novo avivamento? Quem é que Deus vai usar para essa geração experimentar um genuíno avivamento? Por que é que tarda o pleno avivamento? Talvez o pleno avivamento está tardando porque estamos acostumados a sermos crentes, estamos acostumados com a salvação, estamos acostumados com os dons, estamos acostumados com Deus, e não conseguimos enxergar a necessidade do próximo, não conseguimos enxergar e ter manifesto o amor de Deus em nós, ao ponto de nós buscarmos com toda a intensidade do nosso ser, que outras pessoas venham conhecer ao Deus único e verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles também tenham essa novidade de vida na regeneração, da santificação. Abacuque se colocou na brecha, ele disse: eu vou me colocar na brecha. E o que Deus está dizendo para a sua igreja nessa noite é: quem é que vai se colocar na brecha? Quem é que vai interceder? Quem é que vai clamar a mim pelas almas perdidas? Quem é que vai clamar a mim para o derramar do meu espírito? Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. É tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de deixar o aconchego, é tempo de deixarmos de sermos acostumados em ser crente, e passarmos de fato a exercermos o nosso papel de filhos genuínos do Senhor. O mundo está clamando, as pessoas estão perdidas e carentes de que você faça a diferença na vida dela. Eu creio, queridos, num avivamento genuíno, que vai produzir vidas, que vai ganhar para o reino do Senhor pessoas que serão salvas, discipuladas, batizadas, treinadas, enviadas, para que esse mesmo círculo da bênção, não um círculo vicioso não, o círculo da bênção venha se repetir e eles venham ganhar. Queridos, avivamento não é método, acho que você não entendeu. Avivamento não é método, não é MDA, não é G12, não é igreja com propósito, não é igreja de programa. Queridos, tudo isso que tem, a gente chama de estratégia. Você está entendendo? Eu não estou criticando modelos, mas eu estou dizendo que os modelos não servem de base para avivamento. Cada igreja, cada tribo do reino do Senhor, é assim que eu entendo, nós somos de um reino, o reino de Deus. Eu sou da tribo dos batistas, um outro irmão da tribo da Assembleia, outro irmão da tribo da Presbiteriana. Somos várias tribos, com várias características, com várias manifestações dos dons do Senhor,
mas somos de um mesmo reino. A minha estratégia não é superior à estratégia do outro, e não é a minha estratégia que vai trazer avivamento na terra. O que vai trazer o avivamento, o que vai chamar a atenção de Deus, para que Ele derrame do seu Espírito, é Ele enxergar no seu povo, um povo sedento, um povo faminto, um povo que ama o Senhor acima de todas as coisas, e ama o próximo, e o amor ao próximo te faz evangelizar, o amor ao próximo te faz estender a mão, o amor ao próximo te faz sair da sua casa, e ir falar de Jesus para os perdidos, não importa onde, se o teu chamado é Jerusalém, se é Judeia, se é Samaria, se é até os confins da terra, você tem um chamado de Deus. Falar de Jesus, queridos, não é um ministério. Eu não tenho esse ministério de falar de Jesus. Quem disse que para falar de Jesus tem que ter ministério? Falar de Jesus, e aqui eu faço referência a uma palavra que a pastora Andréia falou bastante nesses últimos dias, é um encargo, é um privilégio, mas isso só vai acontecer se realmente nós praticarmos a oração, vida com Deus, intimidade com o Senhor, renúncia, arrependimento, conserto. Sabe aquele momento em que você fica indignado? Mas não é para ficar indignado com Deus não, tá? É para ficar indignado consigo mesmo. Aquele momento onde você chega e fala: eu não aguento mais a mim mesmo. Tem hora que eu tenho vontade de desistir de mim. Ainda bem que Deus não desiste de nós, né? Deus não desiste de você. Mas é aquele momento em que você se enxerga, e sabe, quando isso acontece, presta atenção. Quando isso está acontecendo, não pense que é acusação do diabo. Querido, se tem momentos que você se sente um nada, se tem momentos que você acha que você não está fazendo nada, que você não presta atenção, porque pode ser que o Espírito Santo está falando com você. Ele está te convencendo, porque esse é o ministério dele, o Paráclito de Deus. Ele te convence da justiça, do pecado e do juízo. Não tem como você ficar alegre quando você está sendo convencido do pecado. Com certeza, quando o Espírito Santo está falando no seu coração, e está te convencendo que você não está fazendo nada que deveria ser feito, que você está vivendo na prática do pecado. Queridos, todos somos pecadores, é bem verdade, mas o que precisa acontecer nas nossas vidas, é nós nos afastarmos da prática contínua do pecado. Pecado tem que ser acidente de percurso, e não aquela coisinha de estimação que a gente guarda assim e diz assim: aqui ninguém mexe, aqui eu não compartilho nem com o discipulador, nem com a esposa, nem com o pastor. Deus já sabe mesmo, se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele vai ter que, Ele sabe, Ele conhece, onisciente. Queridos, Ele não vai tocar se você não abrir, se você não der liberdade com a sua boca, dizer: Senhor, pode me tocar, pode me tratar. Às vezes, queridos, para que você seja tratado, Deus precisa expor a tua ferida. Sabe por que eu estou falando isso? Eu me lembro, meus 18 anos, eu tive um acidente de moto muito feio, e nesse acidente de moto, eu estava indo para Indápolis, eu era presidente dos jovens da Primeira Batista, mas não queria ir no congresso da Primeira, eu queria ir no congresso das Boas Novas, que estava tendo com Isaías, não sei aonde, uma chácara, depois de Vila Vargas, é lá, e eu fui um dia lá, o Elinho lembra do meu acidente, e aí eu fui, e quando eu voltei, eu passei por dentro de Indápolis, passei num quebra-mola, não tinha visto, estava pensando longe,
estava de moto. Caí, bati com a cabeça no meio-fio. Naquela época eu não tinha obrigação de usar capacete, mas minha mãe me obrigou. Aí de capacete, graças a Deus por minha mãe. Eu caí, bati com a cabeça no meio-fio, eu tinha uma Ford 360, ela caiu em cima do meu joelho e me arrastou por uns 50 metros. O Eusébio, meu cunhado, estava em Dapos, mandei chamar, todo ralado. Você lembra, né? Fiquei uma múmia. Verdade, todo enfaixado, todo. O Eusébio chegou, correu comigo, foi para o hospital, aquele desespero, aquela dor. Cheguei no hospital, direto para o SUS é uma maravilha, fizeram ali um tratamento imediato. Minha mãe foi avisada. Aí quando minha mãe foi avisada, chegou no hospital, eu já estava todo enfaixado, e ela me levou para uma outra ala. Naquela época acho que a gente tinha um plano de saúde, não sei se era plano ou ela mandou ir para... Bem, enfim, a pessoa que me olhou disse: nós vamos ter que fazer o procedimento tudo de novo. Eu falei: como assim? Não tinha tirado as pelezinhas, e embaixo da pele tinha bastante sujeira. Aí, se a pele crescesse por cima daquela sujeira, o que ia acontecer? Infecção. Gente, esse negócio de ser enfermeiro, você tem que ser... Acho que esses povos não têm coração, não. Me levaram para um lugar, e quando eu vi aquela pessoa pegando uma escova dessa de lavar roupa, e aí pegou aquele iodado, né, mercúrio, eu falei: o que você vai fazer com isso? E eu já comecei a chorar antes de acontecer o negócio. Aí pegou a tesoura, começou a cortar, aí eu falei: pelo amor de Deus, me anestesia. Eu falei: moço, esse procedimento não tem anestesia, é só uma asepsia, é coisa rápida. Eu falei: vai doer? Vai doer. Mas eu não pensei que ia doer tanto. Meu Deus. E quando ela começou a passar aquilo na minha mão, o Eusébio estava lá. Gente, eu chutava a parede, gritava, urrava de dor. Olha, o hospital quase veio tudo lá ver o que estava acontecendo. O que estava acontecendo naquele momento? Por quê? A dor era terrível, mas o procedimento era necessário. A minha ferida teve que ser exposta para que pudesse ser feito toda a asepsia. E aquilo doeu. Doeu demais. Só de lembrar disso. Sabe, queridos, às vezes, para Deus tratar com você, você vai ter que deixar Deus abrir a tua ferida. E eu vou te dizer uma coisa: vai doer. Sabe por que dói? Por causa da dor do pecado, da negligência, da falta da comunhão. Pecado produz dor. A falta de comunhão com o Senhor te leva a um distanciamento tão grande de Deus, que você vai sentir um vazio terrível. Eu já ouvi um pregador dizendo, eu costumo repetir, que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, e só pode ser preenchido por Deus. Então, o crente em Cristo Jesus, quando está longe do Senhor e precisa passar pelo avivamento, há um processo de santificação, e nesse processo de santificação tem renúncia, tem arrependimento, tem confissão. E eu costumo dizer, queridos, que o perdão dos nossos pecados, ele é como uma forma de cruz. Quando você confessa a Deus, a Bíblia diz que quando você confessa, você é perdoado. E quando você confessa a um outro, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis.
aí você é sarado. Em Deus, você é perdoado. Quando você está sendo discipulado, você é sarado. Talvez você vai precisar de ajuda. Talvez você vai precisar de alguém que possa te ouvir. E você vai expor as suas feridas. E na hora que Deus for tratar, você vai chorar, você vai sentir dor. Estou desejando mal para ninguém não, isso é desejar o bem. Você vai perceber que as áreas na sua vida que precisam realmente ser tocadas pelo Senhor, para que você possa experimentar do novo de Deus na sua vida. Queridos, isso é avivamento. Isso é avivamento. Não é pular, não é gritar, não é sapatear. Isso é muito bom, ter momentos gostosos assim, de louvor, de cânticos, de adoração, e às vezes até mesmo de entretenimento, porque não? O crente pode se divertir sim, tem aquele momento lá nos retiros, né, que a gente canta bem gostoso e tal, aquilo ali é um momento de diversão gospel, diversão do crente, mas tem momento que a coisa pega, que é muito sério, e a nossa oração, como Igreja Batista Boas Novas, como Igreja de Jesus, na cidade de Dourados, como filhos do Altíssimo, é que Deus venha despertar em nós um genuíno avivamento. E olha, querido, se há algo que Deus tem prazer em atender, é esse tipo de oração. Mas faça isso realmente com sinceridade no seu coração. Talvez Deus está te chamando para, assim como Abacuque, ficar na brecha e começar a interceder. Talvez você que já tem experimentado algum tratamento de Deus na sua vida, Deus quer te usar para ajudar outras pessoas. Pastor, o que eu posso fazer? Queridos, toda vez que somos confrontados com uma palavra, Deus espera de nós uma resposta. Qual é a resposta que você vai dar para o Espírito Santo de Deus? Você quer ser instrumento de Deus para um genuíno avivamento? Você quer alcançar as vidas? Pastor, mas eu queria mais do que isso, eu queria ver. Queridos, você vai ver. Quando esta igreja, quando nós como igreja, estivermos a cada dia experimentando do novo de Deus, queridos, vai ser comum, aleijado andar, né? Surdo ouvir, cego enxergar, mas vai ser muito mais comum vidas se achegarem ao Senhor. Vamos ter que fazer 2 cultos, 3 cultos, vai aumentar a escala de pregadores, vamos ter que preparar um batistério maior, vamos ter que batizar lá no Rio, porque quando Deus derramar aquele avivamento que Ele tem reservado para esta igreja, para a sua vida, para a minha vida, queridos, grandes coisas vai acontecer. Quero convidar você a responder ao Senhor nesse momento. Baixe a sua cabeça. E é o seu momento agora de falar com Deus. É o seu momento de responder agora ao Senhor. E é um momento também onde você, assim como Paulo fala aos Coríntios, na hora de ministrar a ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero convidar você agora a fazer um exame, o seu exame pessoal. Eu quero convidar você agora, nesse momento, a se perguntar: há quanto tempo eu não tenho buscado genuinamente ao Senhor? Há quanto tempo eu não tenho confessado a Ele os meus pecados? No início do culto, o pastor Hélio falou sobre a oração. Nenhuma hora pudestes velar comigo? Quando foi a última vez que você passou 15 minutos em oração? Quando foi a última vez que ao orar, você
esqueceu de si mesmo e se lembrou desta igreja, do pastor Emerson, dos pastores, das vidas, dos ministérios. Quantas vezes você se anulou na sua oração para se lembrar dos outros? Quantas vezes e qual foi a última vez que você pediu: Senhor, meu Deus, coloca alguém na minha vida hoje para eu falar do amor de Jesus? E quando foi a última vez que você falou do amor de Jesus? Quando foi a última vez que você estendeu a mão para aquela pessoa que naquele momento, a única coisa que ele precisava era de uma palavra? Queridos, as pessoas estão clamando, estão pedindo misericórdia, estão pedindo: Senhor, manda alguém. Esses dias eu estava indo na casa do pastor Paulo, passei na frente de um sinaleiro que fechou. Um pedinte chegou para mim, foi me pedir alguma moeda, eu não tinha. Aí ele olhou para mim, ele me reconheceu, disse: você não é pastor? Eu disse: sim. Você não era o presidente do conselho? Sim. Você não era o filho de fulano tal? Sim. Cara, ora por mim. Ele colocou a cabeça dele dentro do meu carro, pegou na minha mão e colocou minha mão na cabeça dele e disse: ora agora que eu preciso. Eu liberei uma palavra na vida daquele homem tão rápida, eu tinha 30 segundos, e quando ele saiu dali, ele começou a glorificar o Senhor, ele pulava, e ele dizia: a resposta de Deus, é resposta de Deus, aleluia, e pulou, eu olhei para aquilo, e eu me senti envergonhado, porque por um instante eu fiquei com vergonha. Aquele homem sabia quem eu era, aquele homem já me viu pregando na marcha para Jesus, me viu em algum outro lugar, ele sabia quem eu era. As pessoas olham para vocês e sabem quem vocês são, porque vocês têm a marca do Cristo, vocês têm o selo do Espírito, vocês têm a marca da promessa, e o Espírito Santo quer derramar na vida desta igreja aquele avivamento que vai produzir frutos dignos de arrependimento, aquele avivamento que vai te trazer arrependimento, conserto e despertamento. E depois disso, se prepara, porque Deus vai te usar. A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Deus não vai derramar do seu Espírito para você ter dom armazenado e não usar, porque a manifestação do Espírito é dada para aquilo que for útil. O primeiro convite do Espírito Santo nessa noite é: arrependa-se. Há alguma razão nessa noite pela qual você precisa se arrepender? Há pecado não confessado? Há situação que tem te atrapalhado na sua comunhão com o Senhor? Há algo na sua vida que não está permitindo com que você esteja mais e mais na presença do Senhor? Então fala para Ele agora, confessa a Ele, dá nome do teu pecado. Às vezes nós oramos e nós pedimos perdão no atacado e pecamos a varejo. Dá nome do teu pecado. Ah, Senhor, perdoa pela multidão dos meus pecados. Dá nome, começa a confessar agora, é só você e Ele. Fica tranquilo, ninguém do teu lado vai tentar ouvir. Murmure, baixinho, mas deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo, para que haja verdadeiramente arrependimento e confissão. Fala com Ele: Senhor, eu me arrependo pela prática de tal pecado. Senhor, eu me arrependo porque não tenho buscado a Tua presença. Senhor, eu me arrependo porque não tenho falado de Jesus. Senhor, eu me arrependo porque não tenho buscado a intimidade. Arrependimento é o princípio da manifestação de um genuíno arrependimento. Arrependa-se e faça um concerto com Deus.
faça um propósito com o Senhor agora. Senhor, a partir desse momento em que eu me arrependo, a partir desse momento em que eu confesso a Ti o meu pecado, eu quero fazer um concerto contigo. Eu quero a partir de agora andar conforme a Tua vontade. Faça esse concerto com o Senhor. E queridos, deixe o Espírito Santo agora. Agora é a hora do mover. Agora é a hora daquela visitação do Espírito Santo. E o que vai acontecer depois desse mover e dessa visitação, através da sua resposta ao Senhor, é o verdadeiro avivamento. Ao ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Permita agora que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade para agir na sua vida. Começa agora a se colocar diante do Senhor, e ao confessar e ao consertar, se coloque à disposição do Eterno. E assim como Isaías, um dia tocado com a brasa do altar, ele foi tocado na brasa do altar, naquilo que ele confessou. Ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo pegou com a tenaz e tocou naquilo que ele confessou. Naquilo que você confessar agora, Deus vai te tocar. Ele vai te tocar. Ele já está te tocando. Ele já te mostrou o que você precisa fazer. E ao ser tocado por Ele, você vai perceber que ao te tocar, ao te purificar, você estará atento ao chamado dEle. E Deus está dizendo: quem irá por nós? Quem é que vai anunciar? E depois de ter sido tocado, você vai dizer: Rinene, eis-me aqui, envia-me a mim. Só deixa Deus te tocar. E você que tem experimentado agora do toque do Senhor, eu quero te convidar a vir para o altar. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você pode se prostrar, você pode ficar de pé, você pode se ajoelhar, não importa a maneira que você vai ficar, mas vem para o altar. Vamos juntos agora colocar diante do Senhor tudo aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Deus vai fazer algo na sua vida sobrenatural. Os pastores vão estar aqui à frente. Eu quero convidar os pastores, as pastoras. Eles vão estar ministrando, te tocando. E ao te tocar, você vai estar recebendo virtude. Por quê? É o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Deus quer derramar virtude sobre a sua vida. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus